Corta. Boa tarde, meu nome é Isabel Furlan. Hoje nossa convidada é a psicóloga Fernanda Seco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Entrevistas e Razão para conversarmos sobre o tema Psicologia e Espiritualidade. Fernanda Seco é psicóloga, especialista em psicodrama e atua na clínica como psicoterapeuta e orientadora vocacional, promovendo palestras, vivências, cursos e retiros. É cofundadora do Instituto Cultive-se, associação civil sem fins lucrativos, empenhada na promoção do autoconhecimento, saúde mental e espiritualidade. Pratica Bhakti Yoga desde 2008, sendo iniciada na tradição Bhaktivedanta em 2010 por Jayapataka Swami. Para entrevistá-la, temos a presença de Ricardo Silvestre, professor escritor, e Robson Chaves, professor escritor. Também temos perguntas que nos foram enviadas pela audiência antecipadamente. Então, vamos iniciar perguntando, Fernanda. Há muitas pesquisas fazendo a relação positiva entre a espiritualidade e a saúde mental. Gostaria que você comentasse sobre isso e se essa relação encontra um lugar de relevância na formação acadêmica dos psicólogos. Bom, primeiro, boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Sim? Ok, ótimo. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Me sinto muito honrada. O Portal Budi é um espaço que está sendo formado por pessoas muito especiais, muito competentes, assim, né? E comprometidas com a disseminação do conhecimento, né, religioso, espiritual, e que a gente possa poder trazer isso para a nossa vida prática, né? Então, me sinto muito honrada, muito agradecida de estar aqui com vocês nessa tarde. E talvez seja interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é espiritualidade, né? Então, assim, às vezes as pessoas associam a espiritualidade apenas à religiosidade. E, de fato, tem uma conexão, pode ter uma conexão, só que não precisa ser conectada com a religião. Então, hoje em dia se fala até na questão da espiritualidade ateia, né? Ou seja, a possibilidade das pessoas se conectarem com algo que os transcende, né? E a transcendência não precisa ser necessariamente vinculada a uma transcendência religiosa, transcendência no sentido de algo que me ultrapassa, que pode ser um propósito, pode ser uma ideia de uma conexão mais com a natureza, uma consciência mais ambientalista, eu me perceber como um ser integral, um ser coletivo, um ser que faz parte da natureza, então eu vou me preocupar com o lixo que eu estou produzindo, ou eu vou me preocupar com o próximo, ou eu vou me sentir conectado com essa energia divina, dessa energia que pode vir da natureza, né? Então, a espiritualidade, ela tem relação com essa conexão com algo que me ultrapassa, né? E a religiosidade, ela já tem relação com rituais, né? Com instituições, com códigos de conduta, né? Então, existem muitas pesquisas, de fato, que estão fazendo essa correlação, o quanto práticas espirituais, muitas delas também vinculadas à religiosidade, elas causam um impacto positivo na saúde mental das pessoas e na qualidade de vida. Então, é visto que com essas pesquisas, por exemplo, pessoas religiosas, elas têm um índice menor de abuso de álcool, de drogas, de delinquência, possuem mais satisfação com a vida, não é verdade? Então, se vê a necessidade de contemplar esse processo, essas práticas, na questão como se fosse da possibilidade de a gente provocar e contribuir na saúde mental das pessoas, né? Então, tem vários estudos realizados com o impacto positivo disso em pessoas que têm depressão ou em pessoas que têm ansiedade, né?
Agora, a espiritualidade, de forma geral, se a gente for pensar em um lugar de destaque na graduação, sendo disciplinas que fazem parte da grade curricular, como que diz, obrigatória, essas disciplinas, elas não, pelo menos na minha graduação, elas não tinham esse espaço, né? Psicologia da espiritualidade, psicologia da religiosidade eram disciplinas eletivas e que nem todos os alunos tinham acesso ou tinham o desejo de estar tendo esse contato, né? Agora, de maneira geral, a gente vai observar nas escolas psicológicas que muitos fundadores, como Viktor Frankl, Jacob Levi Moreno, Jung, eles eram atravessados pela espiritualidade. Então, talvez pela fragmentação do conhecimento, porque a gente vai para a graduação e a gente se torna psicólogo vendo caixas, né? Como se a gente vai vendo psicologia social num lugar, psicopatologia em outro lugar, antropologia em outra disciplina. Então, é tudo um pouco fragmentado. Então, embora elas conversem no sentido de ter uma conexão, não há uma troca, não há essa integração durante a graduação. Isso, em algum aspecto, eu vejo que é prejudicial, né? Na minha experiência pessoal, quando eu comecei a graduação, eu senti muito essa falta, eu tinha muitas inquietações e tinha já desde então o desejo de conectar. Eu senti, embora eu não tinha conhecimento, que a espiritualidade ela poderia sim provocar maior saúde, porque em algum aspecto eu via isso em mim, né? Só que quando eu perguntava para os professores sobre esses temas, não tinha alguns, né, não digo todos, não perguntei para todos, mas a sua maioria não tinha um preparo, não tinha um conhecimento direto, talvez por conta dessas, a gente vai se especializando, e a gente não consegue ver de uma forma ampla o que é saúde, né, e todas as questões que estão integradas ali, né. Então, retomando um pouquinho, por exemplo, o Viktor Frankl, ele trazia, que ele foi o fundador da logoterapia, ele falava da espiritualidade enquanto uma dimensão noética, tanto que ele foi conhecido por trabalhar essas questões do sentido da vida, né? Então, ele que ficou refugiado, né, num campo de concentração, ele via que pessoas que tinham um sentido na vida, elas, tipo assim, tinham maior resiliência porque era um grande sofrimento. Então, pessoas que tinham um sentido, que poderia ser que ia encontrar a família depois de que tudo acabasse, ou que de repente tinham uma religiosidade, ou que de repente tinha alguma esperança de alguma coisa, essas pessoas, elas conseguiam ficar mais fortes mesmo numa situação de caos, né? Então, por isso que ele traz essa dimensão, como essa capacidade da gente poder se projetar, da gente conseguir ver além do óbvio, além do aqui e do agora, né? Além dele, a gente vê, por exemplo, Jacob Levi Moreno, que foi o fundador do psicodrama, e ele exatamente aqui, ele teve influência do racidismo, que era como uma vertente do judaísmo, e ele dizia que todos nós somos centelhas divinas e gênios em potencial, que viemos do cosmos, né? E nós temos um grande potencial espontâneo, criativo, como se existe o Deus criador e nós somos pessoas que têm capacidades diminutas, mas assim também capacidade de criar e de ser espontâneo na vida, né? Então essa abordagem acabou, sem dúvida, influenciando o psicodrama, a forma de relação com os clientes e com as pessoas que se relacionam, uma forma mais horizontal, uma forma mais de igual para igual. E Jung também, né? Jung, ele falava dos 3 nascimentos, né? Que seria o nascimento... o primeiro nascimento é o nosso nascimento físico. O segundo nascimento seria o nascimento do ego. E o terceiro, o nascimento espiritual, né? E sendo o espiritual muito importante, um dos mais importantes, como que nos ajuda significativamente no processo de individuação. Então, todas essas
abordagens que eu trouxe, né, na minha formação, elas foram eletivas, embora sejam formidáveis. A gente tinha outras abordagens que elas estavam dentro do campo obrigatório do curso, né? Então, eu não sei se a relevância seria nesse sentido, mas eu acredito que talvez poderia sim ser falado mais sobre isso, especialmente pelos impactos que a gente vê da espiritualidade da vida nas pessoas e também por ser uma dimensão humana, né? Então, a gente precisa dar esse olhar e essa visibilidade, né? Eu não sei se fica claro, se alguém quiser também fazer mais alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Obrigada, Fernanda. Não, ficou claro, sim. Eu tenho uma pergunta, Fernanda. Então bacana, obrigado pelos seus comentários. Então, você falou, respondendo a pergunta da Isabel, né, das relações indo, digamos, do lado da espiritualidade para o lado da psicologia. Né? Você tocou nesses pontos, né? Os benefícios, né, psicológicos que uma pessoa que tem uma religiosidade tem, etc. Mas e se a gente fosse do outro lado, tá certo? Indo do lado da psicologia para o lado da religiosidade ou da espiritualidade? Eu vou tentar ser mais claro. Porque, por exemplo, a gente vê muitas religiões como o cristianismo, né, colocando uma ênfase muito grande no aspecto moral. Né? Toda religião, em certa medida, coloca isso. Né? E você vê já outras religiões, né, ou instituições, né, como Hare Krishna, não é, que, de alguma forma, focam nessa dimensão espiritual. Não é? E eu tenho a impressão, não é, que não só essas duas tradições, mas várias outras, eu tenho a impressão que há uma negligência em relação a trabalhar a psique do indivíduo, como se esse trabalho não fosse necessário para o desenvolvimento, para o aflorar completo da espiritualidade. Então, a minha pergunta é a seguinte: você acha que, e eu queria que você elaborasse sobre esse ponto, você acha que uma psique sã, no sentido amplo do termo, né, a pessoa trabalhar bem, com as experiências passadas, não é assim? E do ponto de vista comportamental, ela reagir de uma maneira equilibrada, etc, etc. Você acha que isso é uma condição necessária para se atingir essa dimensão espiritual que supostamente todas as religiões almejam? E como isso pode ser trabalhado? Sem dúvida, é importante, é importantíssimo. Eu acho que as ênfases a gente acaba sabendo mais do Hare Krishna, mas eu acredito que um aspecto seja uma tônica na grande maioria das religiões, embora esse cenário esteja mudando. Eu percebo que há uma mudança, um interesse maior, crescente, na questão dessa dimensão psi, né, desse cuidado, né, dos processos intrapsíquicos e não apenas nos processos espirituais, religiosos e ritualísticos dentro da religião, né? E isso a gente pode ver, eu posso dar alguns exemplos, assim, desse desejo de uma mudança ou dessa percepção de que essa dimensão, sim, é importante, a gente não pode mais negligenciá-la. Então, o meu próprio mestre espiritual, que quando eu comecei o curso, tranquei e fui morar num templo. E depois de algum tempo, eu tinha o desejo de voltar, mas eu gostaria de ter uma opinião dele, de conversar, assim como eu também conversei com os meus pais, com a minha família e tudo mais. Ele era uma pessoa muito importante para mim, sem dúvida eu quis pedir a opinião dele. E quando eu perguntei, ele falou: você quer mesmo saber a minha opinião? Eu falei: sim, por favor. Ele disse: se eu soubesse que a gente passaria por tantas dificuldades, porque a gente ia ver tantos devotos adoecidos emocionalmente, provavelmente eu teria incentivado que muitos outros discípulos tivessem se formado nessa área da psicologia. Então, por favor, se forme e atue com isso, né? Assim, tanto a nível institucional quanto a nível social também, né? É um exemplo. Então, a gente vai ver iniciativas de diferentes secretarias, Secretaria da Mulher, Secretaria de Cuidado aos Devotos agora retomando e tudo mais, né? Agora,
se tem algumas pessoas que talvez não achem, mas a gente não, meu esposo, né, Tiago, acabou ouvindo diretamente de um mestre, de um sannyasi, e ele ficou muito impactado, assim, que ele falou, desde que eu cheguei no movimento, todas as pessoas que progrediam, assim, que tinham sucesso na vida espiritual, digamos assim, elas já chegaram bem, digamos assim, elas já chegaram com um bom nível de educação, com equilíbrio emocional, enfim, com várias atribuições, né? Então, e pessoas que chegaram com muitas dificuldades, não foi a religião que as transformou. Pode ser que alguns sintomas tenham sido atenuados, mas a religiosidade não deu conta de transformar os condicionamentos em novos comportamentos, né? E na época, o Tiago ficou meio impactado com a resposta, ele foi até perguntar para outras pessoas de outras linhas, ele perguntou para um líder espírita, e ele deu uma resposta similar, né? Então, é isso. Essa dimensão, ela é importante, muito importante no nosso progresso espiritual, precisa ser trabalhada, e talvez um problema que tenha, né, pelo menos nas tradições orientais, né, a mente e o ego geralmente são muito massacrados. É como assim, nós não somos a mente, nós somos almas, então a gente, tipo assim, não se identifique com isso. Só que é um problema, porque a mente, ela é um grande recurso no nosso desenvolvimento pessoal, profissional e tudo, é como um carro que nos leva para um destino X. Então, o próprio Bhagavad Gita diz que a gente precisa se tornar amigo da mente. Então, imagina, eu quero ser amiga de vocês, quero ser amiga do Ricardo, quero ser amiga do Robson, da Isabel, e daí eu simplesmente penso, não, eles não me representam, eu não quero saber deles, eu vou deixar eles do lado. E daí eu vou viver a minha vida. Como que eu vou fazer amizade com essas pessoas, né? Então, similarmente, se a gente quer fazer amizade com a nossa mente, a gente precisa conhecê-la. Quando a gente vai conhecer um amigo, então, inicialmente eu vou saber os nomes, depois eu vou saber os interesses, a forma de funcionamento, e aos poucos eu vou ficando íntima. Às vezes, um olhar do meu amigo eu já entendo que ele está chateado ou que ele precisa de ajuda, enfim. Então, com a nossa mente é a mesma coisa, a gente precisa conhecer um pouquinho o que acontece com ela, né? Ela não é só um inimigo, ela está aqui para nos ajudar, né? Então, ela vai formar pensamentos, sentimentos, desejos, e tudo isso é válido no nosso desenvolvimento. Então, a saúde mental e os profissionais da área de saúde mental, eles vão estar auxiliando nesse sentido, as pessoas reconhecerem o que se passa internamente, o quanto esses pensamentos, sentimentos e desejos influenciam nas suas vidas, e quais seriam os caminhos que poderiam ser transformados, ou seja, às vezes ressignificar passado e transformar o aqui e agora. Então, talvez sim tenha havido alguma negligência, alguma dificuldade de entendimento mesmo das escrituras, do próprio Bhagavad Gita, que eu acho que é uma escritura muito interessante, porque ela traz também, eu vejo como um manual de psicologia, então talvez uma dificuldade de conciliar, né, esses dois saberes, né, que é o saber material, que é importante, e o saber espiritual, tanto a nível individual, quanto também relacionado a essa dimensão maximal, né, Deus ou verdade absoluta, enfim. Obrigada, Fernanda. Então tá. Então, com uma outra pergunta. Ouve-se falar que pessoas com desequilíbrios psicológicos, emocionais, encontram um terreno fértil nas instituições religiosas para dar vazão a esses desequilíbrios. Eu gostaria de saber se isso procede, né? Se você concorda com isso. E se procede, como lidar com essas pessoas dentro das instituições? Principalmente as que têm desequilíbrios moderados. Porque os leves podem passar batidos, né?
E os mais graves, aí também é outro departamento. Eu vejo assim que a maior dificuldade é com os moderados. Então, gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Certo. Eu não saberia dizer se de fato é um terreno fértil, né, para isso. O que acontece é que a gente pode, as religiões ou eu acho que qualquer atividade que a gente se propõe a fazer, a gente corre o risco da gente estar colocando para debaixo do tapete questões que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, eu posso ter uma grande dificuldade de assumir responsabilidades. Então, digamos, eu posso ser mãe, eu tenho um filho, eu me separei, meu esposo cuida do meu filho, e eu tenho alguma responsabilidade com esse filho. E talvez eu possa ver na religião, digamos assim, eu vou querer ser monge, porque eu acho que essa é o meu caminho, esse é o meu chamado. Então, pode ser de fato o meu chamado, e então eu vou, e talvez eu seja bem sucedida com isso, mas pode ser que eu esteja escapando de uma responsabilidade importante que faz parte também do meu Dharma, né? Eu gosto que o Giridhari, ele fez um livro, né, o Caminho 3T, e lá ele traz sobre, acho que são 7 tipos de dharmas, né? E é muito legal, porque a gente vê, às vezes a gente conecta o Dharma apenas com essa questão vocacional, né? Do trabalho. O meu Dharma, a minha missão na vida, sim, sempre relacionado ao trabalho. Mas ele traz ali o Dharma vários aspectos. Então, meu Dharma ocupacional, porque às vezes eu não posso não ter achado o meu Dharma vocacional. Então, eu ainda não sei qual que é a minha missão, meu trabalho, assim, mais importante para mim. Mas eu vou ter uma ocupação, que pode ser estudar, que pode ser trabalhar numa gráfica, que pode ser trabalhar de uma vendedora, eu não sei. Se eu tenho esse compromisso, ele é um grande dharma, eu preciso executar. Se eu tenho um corpo, eu vou precisar cuidar desse corpo, eu vou precisar dormir bem, vou ter uma qualidade assim de sono ok, digamos, talvez meu corpo peça 8 horas por dia para eu ficar com saúde, então eu vou ter que dar essa atenção para o meu corpo, ou eu vou precisar comer moderadamente, enfim, eu vou precisar atender esses dharmas naturais. E assim, e os dharmas pessoais também, ou seja, os meus diversos papéis, papel de filha, papel de mãe, papel de esposa, papel de funcionária. Então, às vezes, por dificuldade de eu conseguir assumir responsabilidades, eu posso acabar me envolvendo em religiões para atenuar isso. Ou às vezes tem a religião, ou às vezes eu acho assim, eu tenho tanto problema, eu preciso de um esposo, eu preciso de alguém. Se eu tiver alguém, eu vou ser feliz. Só que na realidade não, os nossos problemas não mudam, a menos que a gente consiga identificá-los e tentar melhorá-los. E para cada problema ou para cada desequilíbrio ou para cada situação desafiadora, a gente vai precisar recorrer a uma pessoa específica. Então, se eu estou com um problema no meu carro, eu vou precisar ir no mecânico. Se eu estou com um problema de estômago, eu vou precisar ir num gastro. Ou eu vou precisar, digamos, eu estou com dor no ouvido, eu vou no otorrino. Então, quando a gente vai falar sobre desequilíbrios emocionais, a gente vai ter os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né? E a gente vai precisar sim, porque senão a gente pode, daí acho que a pergunta é dar vazão, porque se eu não vou cuidar, se eu não cuidar apropriadamente com o profissional ou a pessoa qualificada para isso, eu vou me perder, eu vou abafar uma situação e uma hora ou outra isso vai aparecer. E como lidar com isso, né? Eu acho que a gente precisa saber onde a gente está. Qual é o lugar que a gente está? Isso significa que a gente vai ter uma série de referências de pessoas que a gente admira muito. E que a gente vai ver que essas pessoas são muito avançadas, ou são muito inteligentes, ou são muito... Enfim, a gente vai idealizar um monte de coisa, né? Só que isso não significa que a gente esteja no mesmo patamar e tá tudo bem.
Então, uma forma da gente ajudar as pessoas é não que elas sejam como que as pessoas religiosas, espiritualistas, deem um salto quântico. Eu estou muito mal, então eu vou dar um salto quântico e agora eu vou ser uma pessoa pura, uma pessoa santa, uma pessoa super equilibrada, super... Não, a gente precisa ajudar as pessoas a verem onde elas estão e, a partir de onde elas estão, elas galgarem passos. Elas irem crescendo e irem se desenvolvendo de acordo com elas estão. E de passo a passo, um dia a gente chega lá. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua fase. A gente também está falando de uma vida que é cíclica, né? Então, a todo momento, a gente vai ter... Mesmo no processo terapêutico, algumas pessoas, às vezes, têm uma expectativa que o processo terapêutico ele é algo linear. Então, eu comecei a fazer terapia, eu preciso ter resultado. Só que a vida não é linear. Então, a gente vai estar envolvida num dinamismo. Então, uma hora eu vou desenvolver, vou estar bem, uma hora eu vou não estar muito legal. E aí a gente vai ter que ir buscando recursos internos para lidar com isso. A religiosidade e a espiritualidade têm o seu lugar. Mas os profissionais da saúde mental também têm o deles, assim como os profissionais da nutrição, né, tem o deles. E assim a gente precisa se ver de forma integral. E a gente precisa ser sincero com a gente. E os líderes ou pessoas que estão num papel de educador precisa também ter essa compaixão, né? E de colocar expectativas reais. Porque senão, tanto as pessoas que guiam, digamos assim, essas que pode ser pais, que pode ser líderes religiosos, que pode ser psicólogos, né? Se coloca uma alta expectativa e não vê a pessoa... Isso é muito danoso, isso é muito triste. E a gente, de fato, não contribui, né? Então, eu acho que é um pouquinho do que eu penso. Muito obrigada, Fernanda. Adorei sua resposta. Ricardo, gentileza, sua pergunta. Ok. Obrigado demais, Fernanda, Prema Maí, né? Temos aqui uma dupla identidade, todos nós temos dois nomes. Isso mesmo. Um dos quais é muito complicado, às Verdade. vezes. Né? Eu estou há tanto tempo que, às vezes, eu tenho confusão com esses nomes. Eu estou brincando. Então, mas esse tema é muito, muito, muito pertinente. Né? É uma coisa que a gente vai entender a pertinência dele na medida que a gente progride, porque no início, né, talvez quem esteja assistindo concorde comigo, né, a gente tem essa impressão, né? Que de certa forma é algo que assim, dentro dessa literatura, né, Vaishnava, digamos, né, mais associada às tradições orientais, né, a gente tem muitas vezes essas afirmações superlativas, né, de forma que se você segue um processo específico, tudo ou mais, literalmente, vai ser resolvido, né. E aí, na prática, a gente vê que não é bem assim. Inclusive, assim, rapidamente, um testemunho pessoal, eu dei um curso uma vez em São Paulo, no Templo de São Paulo, e depois, não sei porquê, houve uma empatia, e aí uma das pessoas que fizeram o curso, né, me procurou depois, né, um devoto, ou devota, e relatou a situação pessoal na qual ela estava vivendo. Ela estava numa situação de depressão. E ela falou para mim, olha, eu canto Hare Krishna, né? Eu tento seguir o processo da forma, mas isso me acompanha. O que é que eu devo fazer? Ela me perguntou. Eu fiquei sem palavras, né? E eu sei que o caso dela, sabemos, o caso dela não é o único, né? E aí eu entro nesse ponto. Depressão, né? E suicídio, por que não? Que são coisas... nós somos seres humanos também, são coisas às quais nós estamos sujeitos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, agora também tentando conectar acerca disso que eu falei anteriormente, esses pronunciamentos muitas vezes superlativos, né, ou muito otimistas que nós encontramos em vários textos, né, e você acabou de mencionar que a Bhagavad Gita para você é um manual de psicologia, não é isso? Você falou nesse sentido. Então, obviamente, você pode conectar com a pesquisa e os desenvolvimentos contemporâneos dentro da sua área da psicologia, mas se você pudesse pontuar o que, né, nesses textos, né, o que nessa tradição mais antiga pode ser de fato relevante para tratar casos extremos como esse? Será que esses pronunciamentos
super otimistas, eles são exagerados? Será que, de fato, isso não é suficiente para o indivíduo atingir um bem-estar? Porque o que a gente aprende é que existe algo que está para além da mente, não é isso? Algo que está para além, né, de Bud, da inteligência, e todos esses fenômenos da depressão e ansiedade e tudo o resto, eles estão nessa plataforma, digamos, material. Então, a ideia que a gente aprende, né, é que se eu tratar, se eu lidar com aquilo que é superior, tudo o que está abaixo vai ser automaticamente resolvido, né? Então eu queria que você comentasse esses pontos um pouquinho cabeludos. Certo, eu anotei aqui, depois se eu perder alguma coisa, você me diz. Primeiro, pegando a sua última fala, será que eles não são suficientes? Não, eles não são suficientes. E a gente pode até, para a gente não ser tão polêmico, vamos pegar alguém dentro da tradição Gaudiya Vaishnava, tá? Vamos falar Satyananda Swami, por exemplo. A gente teve a oportunidade de fazer um mini curso sobre árvore da vida, com o Vaishnava Kripa aqui em João Pessoa, que é médica, trabalha com estresse, né, manejo do estresse, enfim, uma pessoa também que trabalha nessa parte também da saúde mental. E ela apresentou esse projeto, vamos colocar como projeto da Árvore da Vida, que diz que todas as pessoas têm 3 dimensões. E ele compara a nossa existência, a nossa vida com uma árvore. Então, a gente sabe que a árvore ela tem 3 partes específicas, que são as raízes, o tronco e a copa. A gente não fala de árvore sem raiz, a gente não fala de árvore sem tronco e a gente não fala de árvore sem copa. As raízes são as mais importantes, porque é da raiz que vem a nutrição. Então, as raízes, fazendo um paralelo com a nossa vida, elas representariam a nossa vida, nossa parte, nossa área espiritual. E aí, a gente pode falar várias coisas. Então, assim, desde que as raízes estão embaixo da terra, então a nossa espiritualidade não é o que a gente precisa estar falando para as pessoas. Ela é muito mais uma conexão interna, uma conexão interna, uma realização interna com algo que nos transcende, como eu falei inicialmente, pode ser Deus, ou que pode ser essa relação com a natureza, ou com as pessoas, enfim. Então, assim, ela precisa ser nutrida. E talvez aí, o início da sua frase, falando da importância, da relevância, é tudo isso. Eu não vejo contradição. Mas talvez a gente ponha uma lente de aumento muito grande, ou talvez, assim, se a gente for colocar de 0 a 100, é como se 80% fosse isso, ou 90% fosse isso, mas não. Esse é um aspecto. Nós somos centelhas divinas, somos o self, somos alma, mas estamos numa dimensão humana. E essa dimensão humana vai nos demandar. E a gente vai precisar, a todo momento, estar olhando todas as partes da nossa árvore. Se a gente perde uma, a gente pode adoecer. Então, vamos para cima. A segunda parte da árvore é o tronco. O tronco ele tem relação com a nossa saúde mental e com a nossa saúde física. Então, a saúde mental vinculada a como que estão as minhas emoções. Será que eu lido? Será que eu acesso? Às vezes eu sinto palpitação. Essa palpitação é o quê? Ela é medo? Ela é felicidade porque você está vendo alguém muito bacana para você? Essa palpitação é porque você está muito acelerado? Seu sistema nervoso está muito ativado? Como que tá as minhas emoções? As emoções também têm relação com afetividade, com vínculo. Ou seja, como que estão as minhas relações com as pessoas? Será que eu falo com a minha mãe? Minha mãe mora longe, mas há quanto tempo que eu não ligo para ela? Há quanto tempo eu não digo que eu sinto falta? Ou há quanto tempo eu não falo com um amigo meu que é importante e que fez parte da minha história, da minha vida e que até hoje eu lembro dele, né? Ou como que tá as minhas relações de trabalho? Será que eu estou conseguindo me relacionar? Será que eu só estou querendo ir fazer o meu trabalho, ganhar meu dinheiro e ir embora? Então, isso faz parte da dimensão do tronco. Eu preciso olhar, são muitas dimensões, né? Como que está a minha alimentação? Será que eu estou comendo bem? Como que está a minha saúde? Eu estou usando máscara? Esses dias eu peguei, quem nunca
tinha até uns memes assim, quem nunca saiu de casa esqueceu de pôr a máscara, né? Aconteceu isso esses dias, a gente tá usando a escada, e daí eu desci bem tranquila, quando eu vi, caramba, eu tô sem máscara. Isso é cuidado, pessoal, eu preciso, é a dimensão do meu tronco, eu preciso hoje, a gente tá numa pandemia, eu vou precisar usar a minha máscara, voltei, subi um monte de escadas, voltei, coloquei, ok, tô segura, tô protegendo as outras pessoas também, né? Então, essa dimensão do tronco, física e emocional. E depois de tudo isso, tem a Copa, que é o nosso serviço, a nossa contribuição com o mundo. Então, eu estudei alguns anos aí, psicologia, ainda continuo estudando, não para, né? A gente não para nunca. O que eu estou podendo fazer para as pessoas com essa profissão, né? E a gente viu muitas pessoas, às vezes as pessoas muitas pessoas tiveram a iniciativa de fazer máscaras e doar, né? Muitas pessoas, ou fazer comidas para doar para pessoas que moram nas ruas. Então, qual que é a minha contribuição com o mundo? Se eu tenho uma árvore que eu estou ajudando muitas pessoas, e pessoas que trabalham com cuidado, né? Sei lá, enfermeiros, cuidadores, pais, mães, enfim, né? Se não se descuide, se não se tem uma precaução, pode adoecer. Eu me dou, mas às vezes não estou cuidando do meu tronco, não estou cuidando da minha raiz. Isso é um problema. Se eu foco só na minha espiritualidade, eu tô lá com raízes bem grossas, né, que passam lá até a calçada, tô super legal, assim, super nutrida, super conectada com o Supremo, mas eu não transbordo isso, eu não compartilho isso, toda essa realização que eu tô que eu tô tendo dentro de mim com as pessoas, que pode ser meu vizinho, que pode ser minha família, que pode ser qualquer pessoa. Isso tá estranho, né? Ou se eu cuido demais da minha saúde, não, minha rotina é super tudo equilibrada. Eu cuido, tenho horário para dormir, tenho horário para acordar, cuido do que eu como, faço tudo certinho. Mas eu também não percebo que a vida me leva a algo maior do que isso, ou que não é só isso. E aí a gente vai ter várias pessoas falando sobre a questão de necessidades além do físico, sei lá, Maslow, Abraham Maslow, Richard Barrett, entre outros, né? Que vai falar que, além das necessidades básicas de sobrevivência, eu vou precisar ir a um nível de serviço ao outro, de cuidado ao outro, de transcendência, de espiritualidade. Se eu não me vejo nisso, eu também vou me perder, eu também vou adoecer. Então, para a gente ter saúde mesmo, a gente precisa estar sempre olhando tudo isso. E não é linear, né? Esse é um ponto, né, que você trouxe. Com relação a suicídio e depressão, o suicídio, a ideação suicida, ou a tentativa de fato, ela é uma tentativa desesperada de aliviar o sofrimento. A gente está falando de algo muito sério e muitas vezes essa tentativa é uma tentativa definitiva para algo que é temporário, né? Então, o que pode ajudar nisso, além da espiritualidade, é a nossa humanidade. É estar junto, porque a gente não deixa de sofrer sozinho. E estar junto não precisa estar junto, porque eu não sei o que falar, eu não sei como lidar, mas às vezes não é isso que as pessoas precisam. De maneira geral, não é isso. As pessoas precisam, às vezes, falar. Ser escutadas nas suas dores, ser escutada nas suas necessidades. Então, o que a gente precisa é simplesmente estar junto. E aí, talvez dentro aí da tradição gaudia, né, a associação. A associação, ela é muito importante. Então, é isso que talvez vai me nutrir, que vai me ajudar tanto no meu alívio da minha dor e do meu sofrimento. Porque se eu tenho muito conhecimento, e se eu tenho... pratico um monte de coisa, mas eu me sinto só, é muito triste. A gente precisa atrelar a nossa humanidade, né, nessas questões. E com relação à depressão, a depressão é uma doença que ela afeta várias esferas da nossa vida. Ela tem uma esfera cognitiva,
né? Então, a gente vai ter, sei lá, pensamentos pessimistas, não, nada dá certo para mim, porque a vida é muito difícil, eu não tenho nenhuma qualificação, uma baixa autoestima, né? Ela vai ter aspectos emocionais também, que pode, geralmente a tristeza, né? Uma grande tristeza, mas também uma raiva, uma irritabilidade. E ela vai ter aspectos físicos. Então, às vezes, uma lentidão motora e tudo mais, né? Eu vou precisar cuidar disso. Às vezes, dependendo do grau da depressão, eu vou precisar de um medicamento. Porque é algo orgânico. E eu vou precisar tomar. E eu costumo falar para os meus clientes, quando eu acabo indicando, né, o processo, porque depressão especificamente, tentativa e ideação suicida também, a gente faz um trabalho alinhado entre psicoterapia e psiquiatria, né, um trabalho conjunto. É o mais eficaz, assim, no tratamento. E quando eu vou comunicar aos clientes, muitos ficam assim, porque não querem tomar remédios, né? Às vezes são pessoas bem naturebas, digamos assim, pessoas bem assim, que não gostam de tomar remédio por nada, né? E eu falo que o uso medicamentoso, às vezes, é como um oxigênio. Eu posso ter todo o preparo do mundo. A gente tem um amigo aí, o Guru Sevananda, que escalava um monte de lugares, né? Então, um escalador, uma pessoa que tem, assim, se dedica a esse tipo de atividade, elas têm muito preparo físico, seguramente, né? Resistência, enfim, um monte de coisa que eu nem sei. Mas se ele está caminhando, tem alimento, tem tudo, mas falta o ar, ele vai precisar do oxigênio. Ele vai precisar do oxigênio, senão ele vai morrer. Então, não estou querendo dizer que as pessoas vão morrer por conta disso, mas o adoecimento, ele pode levar, sim, se a gente não cuida, né? Então, a gente precisa... eu acho que, assim, o Maharaj Purushottaya, né, ele falava que espiritualidade, alguma coisa assim, é ter olhos abertos para a realidade. Eu acho que a gente precisa desenvolver isso mesmo, né? É ter olhos abertos para a realidade. E a gente, se isso vai me ajudar no meu processo, por que não? Se isso vai me ajudar a eu ficar bem, e se esse corpo também é um templo. Esse corpo é sagrado, nosso corpo é sagrado. E com saúde a gente pode tantas coisas. E se isso vai me fazer bem, e se eu estando bem, eu vou fazer bem para as pessoas, e aí esse bem se multiplica, por que não usar? Quando não usa, quando eu sei disso e eu não uso, talvez eu esteja sendo negligente, né? Então a gente precisa dar essa atenção, esse cuidado, né? Da gente ser responsável. Especialmente quando a gente está guiando outras pessoas. Nós precisamos ser responsáveis, né? Com a nossa vida, em algum aspecto, a gente aguenta, paga a conta. Mas quando a gente está cuidando de outras pessoas, é uma responsabilidade grande. Então, acho que seria mais ou menos isso, assim. Ok. Obrigada, Fernanda. Tem uma pergunta aqui, então. Segundo alguns mestres indianos, a metodologia do yoga para o despertar espiritual e controle da mente, fundamentada no silenciar da mente através da meditação, difere radicalmente da psicanálise, que tem como objetivo ou como principal instrumento de terapia o diálogo entre o analista e o paciente. Nas palavras de Sri Aurobindo, a psicanálise de Freud é a última coisa que se deveria associar ao yoga. Para o yoga, a psicanálise mais prejudica do que ajuda, porque traz à tona zonas escuras do psiquismo individual. Como você interpreta essas colocações? Pergunta grande, né? Vamos dividir. Então, primeiro, essa questão da silenciar da mente, né? A gente sabe que a mente, ela é ativa. A gente deita, a gente vai dormir, a gente sonha, ela não para. Então, a meditação,
que pode ser a silenciosa, ou em muitas tradições a meditação mântrica, elas são uma ferramenta para esse processo do controle da mente ou do despertar espiritual. Mas a mente, junto com ela, assim, muito próxima dela estão os nossos sentidos, né? Então, o que a gente vê, o que a gente come, o que a gente ouve, como que a gente se relaciona com as pessoas. Se eu medito e eu não cuido do que eu estou comendo, e eu não cuido do que eu leio e do que eu assisto, e eu não cuido do que eu ouço, né? E ouvir não é só ouvir, assim, o que a gente lê também é uma forma da gente escutar, né? Se eu tenho uma vida promíscua, digamos assim, qual o impacto que a meditação vai fazer na nossa vida, né? Então, a meditação, ela é uma ferramenta importante, muito importante. E hoje a gente vê o mindfulness, né? Então, assim, ganhando espaço mesmo na parte da psiquiatria, da psicologia, muito bom, muito bom. Mas a gente precisa se ver integralmente, né? Então, eu acho que isso vai exigir um cultivo. A gente vai precisar estar sempre olhando e vendo e se trabalhando e se vendo de uma forma multi. A gente precisa abrir cada vez mais essas dimensões, né? E daí, com relação à psicanálise, né? Como que é? Eu vou repetir aqui o que você trouxe. Como então, repita. Por favor. A segunda parte fala do Aurobindo. Eu não vou repetir toda a pergunta, eu acho que vamos focar aqui, ó. A psicanálise de Freud é a última coisa que se deveria associar ao yoga. Para o yoga, a psicanálise mais prejudica do que ajuda, porque traz à tona as zonas escuras do psiquismo individual. Então, seria aquela coisa de que a psicanálise reforça a questão de falar, enquanto o yoga reforça a questão do silenciar. Pois é, mas assim, eu não sei se reforça a questão do silenciar. Se a gente for ver o Bhagavad Gita, ele é um diálogo, né? Estou falando segundo a pergunta que nos foi enviada. Claro. Pois é, eu não sei, né? Talvez pode ser que... Fernanda? Se me permite? Não, é porque eu acho que essa pergunta ela foi feita dentro do contexto do yoga mais meditativo, né? Provavelmente foi feita por Radhanatha, que é um especialista no Yoga Sutra, né? E o Yoga Sutra de Patanjali é um yoga meditativo e de fato, né? Inclusive era um outro ponto. Manda ver, né? Então, me ajuda. Vou completar a intromissão. Porque de fato o Yoga Sutra de Patanjali, né? É através da meditação que você vai suprimir o que ele chama de modificações da mente, modificações da consciência, né? Que é, como ele define no segundo sutra, o propósito do yoga, né? E, de fato, né, é através da meditação que o indivíduo vai, digamos, se livrar, né, dessas perturbações da mente, o que muitos comentadores incluem emoções, traumas e assim por diante. Então, eu entendo essa colocação como, vamos pensar que esse caminho meditativo, contemplativo, silencioso, ele fosse uma abordagem da psicologia. Nós temos muitas, né? Então, digamos que essa abordagem da psicologia vai falar que o processo de aquietamento mental, esse processo de... não vou falar controle, mas de equilíbrio emocional, de reconhecimento do eu, de reconhecimento da minha identidade, de desenvolvimento da minha personalidade, ele vai ser obtido nesse processo. Mas não existe só esse processo. Esse pode ser que pode ser muito bom para muitas pessoas. Da mesma forma que, por exemplo, se a gente está... Eu estou tentando trazer isso para eu trazer uma lógica e eu tentar responder a pergunta. Vamos dizer que a outra abordagem é a psicanálise, que é o que está falando. Então, para a psicanálise, a principal técnica é a associação livre. Então, basicamente,
o analista, ele vai trabalhar com o cliente nessa associação livre. A pessoa vai falando e ele vai mediando e vai pontuando algumas coisas que ele percebe, que às vezes pode ser manifestação do inconsciente, alguma coisa que pode ajudar a pessoa a ter mais consciência sobre o que está acontecendo. E para muitas pessoas, essa abordagem é a melhor, ela funciona, ela dá certo. Mas além da psicanálise, existe o psicodrama, por exemplo, que é a minha abordagem. Então, na minha abordagem, eu não uso só a palavra. Eu uso cenas, eu trabalho com o corpo, eu faço dramatizações. O psicodrama nasceu do teatro. Então, eu trabalho com as defesas intrapsíquicas a partir, à luz de técnicas que promovem o protagonismo do meu cliente. Protagonismo, assim, não só da palavra, mas de falar, de trazer as suas questões, de trabalhar com personagens internos e tudo mais. Ele é bom para algumas pessoas, mas não para todas. Eu costumo fugir de extremismos. De só isso dá certo, só isso da psicanálise que é um problema, ou o psicodrama que é um problema. Nós temos uma variedade muito grande de pessoas e de interesses, e eu acho que a variedade ela é uma coisa maravilhosa, porque aí a gente pode escolher qual desses processos vão me ajudar a me desenvolver, a eu poder ser mais autêntico, a eu não preciso, eu tirar algumas máscaras, ou eu saber usá-las nos momentos mais apropriados, né? Então, eu acho assim, e às vezes a gente olhar, a gente vê a fundo o que está acontecendo internamente, é uma limpeza. E digamos que eu estou com coisas profundas e muito negativas e obscuras do eu, somos humanos, a gente vai ter muitas. A gente tem muitos condicionamentos. E tá bem. O importante é a gente reconhecer, se responsabilizar e tentar mudar. Então, se eu vou para o fundo do poço, se eu vejo toda a minha escuridão, mas com o objetivo de sair, de transformar, e se o profissional que está me acompanhando, ele está me ajudando nisso, ele está dando continência, e ele está fazendo com que eu seja uma pessoa melhor para mim e para os outros, tá tudo bem, né? E a gente vai ver diferenças. Eu acho que eu respeito esse posicionamento do mestre, eu nunca tinha ouvido falar. É um posicionamento, mas a gente pode ter outros também, né? Na minha perspectiva, pode dar muito quando a gente traz as zonas escuras do nosso psiquismo, porque a gente se vê com mais realidade, a gente pode progredir, se limpar. Quando a gente tem uma casa limpa, a gente fica mais à vontade nela, né? A gente pode convidar amigos e tudo mais, né? Então, eu acho que é válido. Obrigada, Fernanda. Ricardo, por gentileza, sua próxima pergunta. Obrigado, Isabel. Estranho chamar assim, Isabel. Não, bacana. Então, eu pensei que tem uma pergunta que o Flaubert Paiva, né, colocou. Eu vou ler a pergunta dele, é curtinha. Isso me fez pensar uma pergunta, mais ou menos pegando o gancho dele. Ele perguntou o seguinte: Fernanda, diante dessa tua fala, é preciso colocar uma pitada de caos na ordem para vivermos elementos surpresos da vida? Essa é a pergunta dele. Mas aí, antes de tu responder a pergunta dele, e tentando conectar com mais ou menos o que a gente está discutindo aqui, e principalmente com essa pergunta, né, que o Radhanatha, foi o Radhanatha que fez a pergunta. Prema, você não fica com raiva da gente, não. Essa última pergunta não foi nem eu, nem... Não, eu me sinto grata. Eu tô brincando. Trabalhando com as divergências. Eu tô brincando. Mas eu disse a ele... Né? Mas eu disse a ele, Radhanatha, a gente vai dizer que a pergunta é tua. Olha aí. Então, de fato, e mais ou menos conectando com a pergunta que eu fiz anteriormente, e conectando com a pergunta do Flaubert, a gente vê, não é, em diversas tradições mais antigas, um quê de autossuficiência, não é?
por exemplo, tu mencionou, quando eu perguntei da depressão, etc., tu mencionou convivência, associação, não é isso? Mas tradicionalmente, né, mesmo se a gente olha há poucos séculos, como a tradição do Hatha Yoga, né, que aí teve seu auge no século XV, XVI, o padrão era a vida eremita. Era um indivíduo se isolar da sociedade. Inclusive a Bhagavad Gita, no capítulo 6, menciona isso, não é isso? Então é uma tradição, assim, extremamente forte dentro das religiões e filosofias indianas, né? Então, em função disso, há um quê, a meu ver, de suficiência, né? Eu mencionei o Yoga Sutra, que de fato, aparentemente, apenas pelo fato de o indivíduo adentrar naquele caminho, o caminho do yoga meditativo, ele vai resolver todos os seus problemas, inclusive problemas psicológicos, né? Mas aí talvez isso possa ser compreendido se a gente contrasta a realidade desses indivíduos, a realidade do praticante de yoga tradicional, com a nossa realidade, que somos praticantes do século XXI, ocidentais, que não somos capazes, em geral, de seguir aquele padrão tradicional, não é isso? Mesmo dentro da ISKCON, não é? A gente vê que digamos, o padrão, né, que é um padrão monástico, né, que foi colocado por Srila Prabhupada, né, não vou dizer que é a maioria, mas muitos de nós não conseguimos seguir esse padrão por conta das tarefas cotidianas, familiares, etc, etc. E aí, finalmente, tocando na pergunta do Flaubert, aí ele diz, será que não preciso colocar um pouco de caos nessa ordem? E aí eu encaro o que ele está chamando de ordem aqui, pelo menos eu tento conectar o que ele está chamando de ordem, com esse padrão, né, com esse padrão, não tem uma palavra melhor do que essa, né, que muitas vezes nós somos convidados a nos adequarmos a esse padrão, mas muitas vezes não conseguimos, porque você tem aí um quê de padrão monástico mesmo, né? E o AISCO, o movimento Hare Krishna, ele nasceu como uma sociedade monástica, né? Então a minha pergunta é a seguinte, obviamente vários mestres têm falado sobre esse ponto, a questão do ideal versus o real, né? E a gente focar no ideal, mas sem perder de vista onde nós estamos, que seria o real. Então, como a gente pode compatibilizar essas duas coisas do ponto de vista psicológico? Essa é a minha pergunta. Como não se sentir culpado, por exemplo, se eu não conseguir, por exemplo, cantar as minhas 16 voltas, por exemplo? Como não se sentir culpado, nem frustrado, porque eu não consigo me adequar àquele exemplo de todos aqueles santos, não é? E para finalizar, só parafraseando um grande amigo meu, o Shesha Lila, né, que é um devoto bem antigo, ele falou uma coisa para mim que eu achei extremamente pertinente. Ele disse o seguinte, naquele tempo, está se referindo aos devotos que entraram na década de 80, nós nos preparamos para tudo pensando que era uma corrida de 100 metros, quando na verdade era uma maratona. Você entende? Então aquela ideia de você obter um resultado imediatamente e que é um projeto de vida, muitas vezes eu estou convencido disso, um projeto de vidas, né, no plural. Então, como conciliar psicologicamente, né? Como nos mantermos no trilho, né? A despeito das nossas limitações. Então, se você pudesse comentar algo nesse sentido. E se você quiser responder diretamente a pergunta do Faubert também, ele pergunta se a gente não precisaria inserir caos na nossa ordem, ou na ordem da vida. Talvez algumas pessoas precisem. Eu não sei. Quem sou eu para dizer? Talvez na minha vida pessoal eu colocaria espontaneidade, criatividade. Quando a gente cria, a gente transforma. Quando a gente transforma, é um caos, né? Quando a gente vai... Tiago começou a pintar. Ele começou a querer pintar. Então, daí era... Ganhou um... Paleta? Que chama? Não é paleta. É um negócio que coloca os quadros. Agora me fugiu o nome. Ganhou o negócio para segurar o quadro, comprou um monte de tinta e começou a pintar. Daí teve que colocar um negócio no chão, porque ele falou, vou pintar a parede, vou pintar um monte de coisa. Então, quando a gente vai criar, é um caos em algum aspecto. Mas esse caos, que é a transformação, ele vai gerar algo muito legal. Então, eu acho que o caos
Eu interpreto ou me reconheço nesse caos nesse sentido da espontaneidade, da criatividade, da gente conseguir acessar, porque, seguindo aí a lógica de Moreno, somos centelhas divinas e gênios em potencial, né, que é muito similar, somos partes e parcelas de Krishna, né, de Deus. Nós temos as mesmas qualidades divinas, em níveis diferentes, em quantidades diferentes, mas temos, então a gente pode usá-las e transformar. Se vai ser legal, se eu estou fazendo bem, por que não? Então, nesse sentido, eu acho que sim, a gente pode trazer o caos, né? A transformação, essa possibilidade de pensar, de refletir, de mudar padrões, de mudar algumas coisas, porque tudo está se transformando a todo tempo, não tem como a gente ficar para trás. Num museu, daqui a pouco a gente está no museu, né? Tá tudo bem, pode ser também, mas a gente pode se transformar. Isso faz parte do ciclo da vida, né? Então, essa a resposta do Flauber, se eu não me engano. Aqui você trouxe, Irã, eu anotei sobre essa questão de me isolar, dessa questão da autossuficiência, né? E minha pergunta é, quem que é essa pessoa que pode dar conta disso? Que eu vou conseguir me autorrealizar dessa forma? Eu não sou essa pessoa, particularmente, né? E isso não significa que eu não admire pessoas que sejam assim. Sim, eu admiro, né? Eu acho que é incrível. Pessoas que, de fato, conseguem, a partir desse isolamento, desse processo reflexivo, como que tirar coisas que não lhe cabem mais, de se transformar, de ser uma pessoa mais lúcida, né? Mais conectada com desenvolvimento, assim, eu acho ótimo, mas quem são essas pessoas, né? Então, daí sim, o real e o ideal. Eu sei qual é o objetivo. Uma pessoa santa, o que ela fala, como caminha, como ela senta, como ela se relaciona, como ela se comporta, tal. É assim. Eu vou admirar. Se eu vejo pessoas que estão alcançando isso, eu vou admirar. Eu vou torcer para que elas se mantenham nisso, né? Mas eu preciso saber de mim. Não quer dizer que eu não vou... porque eu não estou nesse lugar, então vou rebolar, tipo assim, vou fazer de qualquer jeito as minhas práticas ou vou cumprir de qualquer jeito os meus votos, tá? Agora, talvez eu vou colocar uma questão polêmica, assim, mas é uma questão, uma percepção pessoal, assim, né, sobre a questão da iniciação. Eu não sei como cada um vai conseguir lidar com as suas culpas, no sentido de o que eu vou fazer se eu não consigo lidar com o que eu me comprometi. Mas o que eu acho que seria muito saudável era a gente pensar bem antes da gente se comprometer. Porque quando a gente está falando não dos 4 princípios, né, que os Hare Krishnas seguem, né, que envolve a não intoxicação, vegetarianismo e etc. Mas isso, em algum aspecto, é simples, né? E talvez o que eu vejo, pelo menos entre os devotos Hare Krishna, o mais difícil é manter o voto da meditação mântrica. Envolve 16 voltas de japas diária, que equivale a uma média de 2 horas por dia de meditação. Isso com algumas variações, né? Algumas 1h30, outras pessoas 2h30, enfim. Então, eu acho que a gente precisaria repensar mesmo se a gente está pronto para isso. Será que eu estou pronto para assumir esse voto? Será que só assumindo esse voto eu vou me sentir pertencente? Eu vou ser Hare Krishna só se eu assumir esse voto? A gente vê em diferentes tradições pessoas que são... Eu tenho amigos que são budistas e eles não são iniciados, digamos assim. Eles não iniciaram, mas eles são budistas. E daí a gente vê monges budistas que, de fato, estão muito conectados com as práticas ritualísticas, monásticas, e são poucos.
com relação a toda a egrégora budista, talvez. Então, quando a gente está falando de votos, quando a gente está falando de práticas de meditação, a gente está falando de uma mudança no estilo de vida. Mudança mesmo. Eu vou precisar de espaço para isso. Será que eu estou pronta para? Será que de fato é o momento da minha vida que eu vou fazer isso? Né? Porque eu não sei até que ponto essa ideia de me colocar num sapato maior do que o pé efetivamente vai me ajudar. Porque é muito recorrente a dificuldade em manter. Então, pessoalmente, eu tenho a seguinte indagação. Será que não é hora da gente repensar isso? Não estou dizendo que tem que diminuir as voltas. Nada disso. Eu acho que as coisas podem ficar exatamente como são, mas que elas serão para algumas pessoas e não para todos. Então, eu preciso saber o que eu consigo. Talvez hoje eu consiga 4. Talvez eu consiga 8. E daí sim, o trabalho, digamos assim, educativo, de formação, que vai me ajudar a eu chegar lá. A um dia eu ter meu estilo de vida tão bem organizado, que daí eu falo, ok, eu acho que agora eu vou me dar bem, eu vou dar conta de assumir esse voto. Né? Eu acho que ia ser muito mais autêntico. Né? Uhum. Não, com certeza, você me permite um breve comentário? Com certeza, claro. Eu concordo plenamente, e o que seria necessário seria uma ressignificação da pertença, né, ao movimento Hare Krishna, que hoje em dia a pertença ao movimento Hare Krishna está muito associada à iniciação. Não é isso? As pessoas só se veem como membros do movimento Srila Prabhupada se elas forem iniciadas, e muitas vezes elas são iniciadas, mesmo sem pensarem sobre a longo prazo, né, a manutenção dos votos e etc, etc. Desculpa, Isabel. Imagina. Obrigada, Fernanda. Eu também me debruço sobre essa questão de sentir-se pertencente ou não. Então, achei muito apropriado o seu comentário e também o do Ricardo. Eu acho que isso merece muita reflexão nossa como membros e mesmo da liderança. Eu acho que é um conceito importantíssimo esse. Mas então, tá, vamos lá, eu vou fazer uma outra pergunta. Pronto. Da audiência também. Freud coloca a religião como neurose obsessiva compulsiva, porque são rituais que se estabelece antes de cada refeição, é um certo número de orações que se pratica diariamente, revelar a mente para aliviar a culpa, jejum como atividade de perdão dos erros, etc, etc. Sendo esses comportamentos voltados para diminuir a culpa ou para lidar com os ditames do superego. Como distinguir se nossa espiritualidade está sendo obsessiva compulsiva? Travou ou acho que fechou o microfone, querida. Isabel, ficou no como? Pronto. Ah, tá. O início da pergunta, sim, você ouviu? O final era como distinguir? Tá. Como distinguir se nossa espiritualidade está sendo obsessiva, compulsiva ou transcendental? Uhum. Certo, eu estou anotando aqui ou transcendental. Bom, primeiro, a gente costuma falar, eu falo a gente porque Thiago também, né, quando a gente dá aulas do Bhagavad Gita, enfim, que o Freud, ele era um ateu, né? Então, a gente tem que filtrar um pouco. Porque, assim, uma coisa, sou eu falar de psicologia, é a minha área. Se eu for falar de filosofia, eu vou ser muito rasa, porque eu não sei. Então, a pessoa mais apropriada é o Ricardo, né? Então, o Freud, ele falava da vivência dele, da experiência dele, enfim. Então, a gente pode filtrar um pouco, né, o que ele trazia. Quanto a ser uma neurose, a gente tem 3, não sei como fala, como são 3 padrões, né, que seria a neurose, a perversão e a psicose.
ser neurótico é ser uma pessoa normal. Porque se a gente não tem algum nível de um cuidado com o outro, algum tipo de repressão interno, a vida seria um grande caos, né? Então eu vou falar o que eu quero, eu tô com raiva, eu vou bater, o importante é ter prazer, então eu vou estuprar mesmo, porque tem que ser assim. Nossa, a vida seria um grande caos. Então ser neurótico não é assim problemão, né? É uma estrutura, né? É uma forma de ser no mundo, né? Aí tem a questão que você trouxe dos rituais, né? O quanto esses rituais, eles são compulsivos ou eles são transcendentais. Então, a gente pode ver isso de acordo com o quanto isso afeta a minha vida. Se eu estou super inflando esse meu papel religioso, no sentido de que eu dou uma atenção de 99% desse papel, então eu vou cantar, só vou fazer isso, e eu não penso nas minhas outras dimensões, e isso está atrapalhando o meu funcionamento na vida, e funcionamento no sentido de conseguir dar conta de trabalhar, de me relacionar, de estar bem, isso talvez esteja me trazendo sofrimento, é algo que a gente precisa olhar, porque pode ser até uma patologia, digamos assim, e até o DSM, eu não sei quantos anos atrás, mas tem essa categoria dentro do DSM, é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? Então, a questão da religiosidade, pode ser que eu desenvolva uma religiosidade que, de fato, seja patológica, mas aí a gente precisaria ser submetido a uma avaliação psicológica que para a gente de fato ver se é ou não, né? E então tem algumas neuroses, algumas obsessões, algumas formas, alguns padrões de ser no mundo, que é uma forma da gente defender e da gente conseguir viver. Então, às vezes, eu vou viver bem, eu vou me sentir mais saudável, se eu todo dia eu vou orar e eu vou cantar minha japa, e assim eu me sinto bem para eu conseguir transitar nesse mundo que tem muitas dificuldades. Nós estamos passando por uma pandemia. Difícil estar trancado em casa, né? Para muitas pessoas. Eu, particularmente, sou bem tranquila, então eu posso ficar dias em casa que eu não tenho problema. Mas muitas pessoas não, né? Então, a gente precisa estar avaliando isso. Se as minhas práticas, elas estão me ajudando a ter saúde, eu estou conseguindo circular nos diferentes papéis que eu tenho, né? Tá tudo bem. Agora, se isso está me trazendo sofrimento, se isso está assim, passando, se eu estou com uma inflação desse papel, eu preciso cuidar, eu preciso olhar, pedir ajuda, né? E quando perceber se a nossa prática ela é transcendental, não sei. Eu acho que a nossa espiritualidade, né, todas as nossas práticas, elas, assim, mais do que uma espiritualidade externa, que a gente vai mostrar para as pessoas o quanto a gente sabe, o quanto a gente é bom, o quanto a gente faz tudo certinho, a gente precisa desenvolver uma espiritualidade intrínseca, né? Então, e isso é uma relação muito pessoal, né? Então, acho que vai muito de cada um. Ontem eu ouvi a Kamalak Shirupini, se eu não me engano foi ontem, e ela disse... alguém fez uma pergunta sobre como alcançar Krishna Prema, ou como que a gente sabe que a pessoa tem Krishna Prema, e enfim, como se fosse assim algo transcendental, assim, né, fazendo uma correlação com essa pergunta, e ela disse, bom, o que ficou, né, não vou falar exatamente como ela falou e tá um pouco descontextualizado, mas o que me chamou a atenção foi que ela disse, se uma pessoa tem um diamante, ela não vai
andar na rua com diamante e vai ficar no ponto de ônibus com diamante, porque é algo muito precioso, né? Então, as nossas práticas espirituais, a nossa relação com o sagrado, ela é muito especial e a gente precisa sentir, trabalhar um pouquinho a nossa intuição, a nossa sinceridade, e a gente vai sempre alinhar também. A gente tem 3 pontos, né, que a gente está sempre vinculando as nossas práticas, que é guru, né, o mestre, os shastras, né, as escrituras, e os sadhus, né, as pessoas santas. Então a gente tem alguma referência, né? Então a gente pode tá vendo isso, né? Eu acho que é um ponto. Eu vi que teve uma pergunta aqui, apareceu e daí sumiu. Foi um erro. Desconsidera. Tá, ok. Tá bom. Okay. Fernanda, o Ricardo vai fazer mais uma pergunta. Tá. Certo. Então, na verdade, foi um erro ter mostrado, mas eu vou ler essa pergunta que apareceu para ti e eu vou colocar novamente, tá bom? É uma pergunta feita por Lilejwari Dasi. Ela diz o seguinte, aí eu vou ler a pergunta dela, que está aí para ti, aí depois eu vou comentar um pouquinho. É muito comum, ela diz, pelo menos ao meu ver, dentro do nosso movimento, a ideia de uma certa negação da nossa identidade material. Justamente na linha de não somos esse corpo, não somos a mente, etc. Então, como é que para se ter progresso... Perdão. Então, é como que, se para ter progresso fosse necessário se desapegar, de certa maneira, se desvincular dessa identidade, desenvolvendo certas qualidades e características psicológicas. Nessa linha, ela pergunta, até que ponto nossa natureza é transcendentível, ela escreve. Até onde é possível mudar a nossa natureza. Então em cima dessa pergunta da Lilejwari, eu perguntaria o seguinte... aqui a gente na verdade ela tocou num ponto extremamente profundo, ao meu ver, né? Porque nós somos essa, digamos, de acordo com a Bhagavad Gita, essa cobertura material, né? Isso que envolve a nossa psique, né? Diferentemente de, por exemplo, da nossa tradição ocidental, né? Por exemplo, você sabe disso, Descartes, que ele usa no livro dele, Meditações sobre a Filosofia Primeira, o termo mente, né? Ele mente, espírito, alma. Então, para Descartes, o famoso filósofo francês René Descartes, para ele, a mente envolveria, a alma envolveria todos esses aspectos cognitivos, né, que nós associamos à mente. Eu não sei se eu estou sendo claro, que nós associamos à mente e que é algo extrínseco a nós, né, e do qual nós devemos nos livrar, tá? Então, aí a Lilejwari, ela pergunta até que ponto, e é uma pergunta que eu tenho também, até que ponto esse aspecto psicológico, né, que nós assumimos como sendo material é passível de ser passível de ser transcendido. E eu vou mais ainda. Como é que a gente pode saber se um determinado aspecto da minha psique, né, eu espero que você consiga sanar um pouquinho essa minha dúvida, que é uma dúvida que eu tenho já há algum tempo, Prema, Fernanda. Como? Vamos supor que eu seja, não sei, que eu tenha uma determinada característica psicológica, que eu seja criativo. Vamos supor que eu sou uma pessoa muito criativa. Como é que eu vou saber se isso é uma característica da minha mente material ou é uma característica do meu eu? Né? Porque se é uma característica da minha mente material, eu devo superar isso, não é isso? Para realizar esse meu eu puro, né? Que na tradição yoga ninguém sabe muito bem o que é o Purusha, na tradição de Patanjali. Então, pegando o gancho da pergunta da Lilejwari, né? Assim, até que ponto nós devemos o quê, né, na nossa prática espiritual? Né, referente às nossas características psicológicas, o que dessas características deve ser superado, deve ser, né, transcendido, e o que deve ser retido? Né? Não sei se tem alguma maneira de estabelecer essa linha. Estou anotando. A memória não ajuda, né? Ai. É bem complexo, gente. Mas vamos trabalhar com
com evidências, né? Algumas evidências e vamos para frente. O que pode... Vou pegar o final, né? O que dessas características que eu apresento deve ser superado e o que pode ser retida? O que eu deixo para mim e o que eu jogo fora, né? Nós temos muitos eus. Nós temos muitas camadas de eu. Não existe um eu, nem um eu psicológico, digamos assim, né? Na clínica, meus clientes sabem, né? Às vezes a gente faz interpolação de resistências. Às vezes um eu meu diz que eu preciso ir trabalhar. Que se eu for trabalhar, é importante porque eu tenho que bater ponto, que eu tenho que pagar minhas contas. E talvez um eu meu diz que eu não devo, eu não posso, isso não vai ser bom, né? Eu tô cansado, meu chefe é um chato, eu não dou conta, né? Então, a gente não tem um eu apenas, a gente tem vários. Só que esses eus vários psicológicos são eus temporários, são eus que estão presentes aqui agora. Talvez quando eu morrer, esse eu deixa de existir, né? Mas para além desse eu temporário, e vários eus que a gente vai ter, eu falei de 2, mas a gente vai ter muitos eus psicológicos, né? A gente vai ter um eu profundo, né? E todas as práticas, e o que a gente vai chamar de alma, centelha divina, ou de self. Na psicologia, pelo menos dentro do Jung, eu acho que Jung ele traz isso muito bem, uma forma da gente acessar o self, que talvez a gente poderia fazer uma comparação com a alma, uma aproximação, né? Uma forma de eu entrar em contato com o meu self é através dos sonhos, é através da arte, é através da meditação. Então, existem práticas que vão me aproximar do meu eu profundo, né? Então, a gente vai conviver com o eu profundo, com os nossos eus parciais, que são esses eus psicológicos, né? E se são parciais e se são temporários, eu acho que a ideia que as tradições trazem é que a gente não acha que elas são a nossa identidade última. Eu acho que esse é um ponto, né? A gente... O Tiago lhe dá um exemplo que eu gosto muito. Por exemplo, se a gente um mergulhador, ele vai para o mar, ele vai para algum lugar fazer algum tipo de trabalho, ele precisa colocar o escafandro. Ele põe um escafandro. Então, ele mergulha. E ele mergulha com os peixes. E mergulha com toda a galera ali que está embaixo do mar. Mas se começa a dar fome, ele quer sair. Ele vai voltar. Ele não vai... Embora ele esteja no mar, nadando como os peixes, ele não se confunde que ele é um peixe. Ele sabe que ele está lá e que ele tem um trabalho para realizar lá. Mas quando ele está com fome, ou ele tem que trabalhar, ou fazer outra coisa, ou ver a família, sei lá o quê, ele vai voltar. E ele vai seguir a vida dele. Então, similarmente, a gente está aqui, né? Eu estou aqui no papel de psicóloga, vocês estão aí no papel de entrevistadores, mas são nossos eus parciais. Estamos exercendo um papel, somos atores nesse teatro da vida. E no teatro da vida a gente tem muitos papéis. Daqui a pouco eu vou ser esposa. Eu vou colocar uma roupa mais fresquinha, e daí eu vou ficar com meu esposo, talvez a gente vai comer alguma coisa, enfim, né?
Então, a gente exerce vários papéis. Então, a gente não precisa negar um nem outro, eles podem trabalhar juntos. O grande problema é quando a gente esquece disso, ou a gente só dá conta de um em detrimento de outro. Qual que eu vou reter, qual que eu vou guardar para mim e qual que eu vou abandonar? O papel ou a atividade que não está contribuindo com o meu progresso, que está me sendo nociva, que tá me confundindo, que está me trazendo dor, que está dificultando que eu tenha uma vida fluida. Então, tem alguns papéis que a gente tem que abandonar, né? Então, às vezes posturas, às vezes, sei lá, eu posso ser muito rígida, muito dura, muito verdadeira. Eu sou muito verdadeira em alguns momentos. Às vezes, meio que sincericida, digamos assim, né? E isso não é bom. Não é bom. Eu tenho que adequar isso. Ela é importante, mas talvez em alguns momentos eu preciso atenuar. Eu preciso transformar. Eu preciso dar um caos, aí pegando a fala do amigo. E adequar. Adequar não significa eu me moldar. Então, a minha forma é quadrada, o meu ser é quadrado, e eu vou me moldar numa forma redonda, para me adequar àquela situação. Não. Adequar significa eu fazer aquilo que toca, que reverbera na minha verdade, mas que é saudável na relação com o outro. O meu ponto de referência sempre vai ser o outro. Sempre vai ser o outro. A gente não nasce, não cresce, não se desenvolve só, né? Mesmo para o desenvolvimento do nosso ego, a gente precisa do cuidador. Não precisa ser a mãe, mas tem que ser algum cuidador que vai fazer o papel da mãe. Então, a mãe, no início, ela vai falar para o filho. A criança, ela não tem nenhuma identidade. A criança, ela só chora. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, amigos já tiveram filhos, então já pude ver. Então, o bebê, ele tá com fome, sei lá. O bebê tá com alguma necessidade, ele vai chorar. Ele não sabe falar, mas a mãe faz o papel de duplo. E a mãe fala, eu acho que ele tá com fome, porque ele comeu não sei quantas horas. Então, a mãe vai lá e dá comida. Ou a mãe vai lá e... não, deve ser cólica. Daí, mexe as perninhas, né? E daí a criança solta gases e fica tudo bem, né? Então, mesmo o ego, então a gente está falando aí de um processo, até chegar no reconhecimento do eu, que essa criança ela sai de um caótico indiferenciado, de uma ideia de essência apenas visceral, que ela vai ter o reconhecimento do eu, para depois ela reconhecer a mãe, para depois ela conseguir ter amigos, é um processo que depende do outro. E a gente segue nessa evolução dependendo do outro. Então, o outro é o nosso ajudante. Às vezes, a gente pode ficar chateado, por exemplo, com discussões. Às vezes, discussões entre marido e mulher, discussão entre pessoas do trabalho, discussão com amigos. Mas o outro, ele é importante para a gente conseguir identificar as nossas sombras. Então, o outro, ele ajuda tanto a gente encontrar a nossa luz, quanto a gente encontrar a nossa sombra e a gente transformar. Então, eu acho que essa questão desses eus parciais é a gente perceber, assim como o mergulhador, ele vai precisar de todo um apetrecho para ele conseguir circular lá no ambiente marinho, nós vamos precisar da nossa mente, da nossa psique, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa personalidade para a gente circular nesse mundo. E a gente vai ter alguns vislumbres desse eu profundo, né? E assim, o mais importante é a gente sentir esse progresso, que a gente sinta, talvez não ter essa pressa da gente reconhecer a nossa identidade, a nossa real identidade, né? Porque, como você falou, né, Ricardo, de vidas, às vezes, né, que a gente traz e tantas coisas, então, eu acho que a manutenção da nossa saúde, da nossa integridade, é um ponto importante que a gente pode focar, né? Não sei se eu respondi. Mas pode perguntar, muito se eu não bom, respondi, muito bom. pergunta que a gente...
Eu, pelo menos, fiquei muito satisfeita com a sua resposta. Tá certo. Fernanda, tá super agradável conversar com você aqui, mas infelizmente a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Certo. Então a gente tem perguntas aqui que inclusive eu vou enviar para você, se você puder responder depois, a gente envia para quem nos encaminhou antecipadamente. E assim, como uma última pergunta, eu gostaria, na verdade, que você comentasse um pouco sobre o Instituto Cultive-se, sobre a proposta de trabalho de vocês e do livro que você e Tiago lançaram. Então, vou começar pelo livro, estou com ele aqui, já estava com ele separado. O livro do Lago Oceano é um livro que a gente fez do Lago Oceano, Autoconhecimento e Espiritualidade segundo o Bhagavad Gita. Esse livro ele nasceu como uma consequência de alguns cursos que a gente dá na Universidade Federal aqui da Paraíba. Meu esposo que iniciou esse projeto, esse curso lá, ele é professor da universidade, então é um curso que faz parte é um projeto de extensão, né, que é tanto para a comunidade acadêmica, ou pessoas de fora e tudo mais. E há uns 4 anos, mais ou menos, eu também comecei a participar, e a gente trazendo cada vez mais essa conexão, né? Como o Bhagavad Gita, ou a Bhagavad Gita, como algumas pessoas trazem, né? É um livro, de fato, um manual de psicologia, é um livro muito especial, que é para todas as pessoas, assim, não apenas para religiosos, mas para estudiosos, para pessoas da área da yoga, enfim, é um livro formidável. Como ele é muito inspirador, a gente foi atrelando cada vez mais esse conhecimento da psicologia também. Então, ele nasceu fruto desses cursos, né, que são dados há tanto tempo. Então, a gente acabou trazendo aqui um conhecimento bem prático. Então, trazendo muito do que a gente discutiu aqui hoje, a gente fala aqui, né, a gente divide nessas 3 partes: autoconhecimento, espiritualidade e autoaprimoramento, né? Então, como que a gente pode trazer esse conhecimento espiritual, esse conhecimento acerca de quem eu sou, de forma que eu tenha uma vida mais saudável. E esse ano a gente iniciou o Instituto Cultive-se, né, Tiago e eu, que é uma associação civil sem fins lucrativos, com o objetivo de dar continuidade a esse trabalho, mas também na modalidade online. Então, integrando o conhecimento das sabedorias orientais com as ciências relacionadas à saúde mental, né? Então, quem tiver mais interesse em saber dele, pode acessar o nosso site, que é www.institutocultive-se.org.br. Lá vai falar um pouquinho da nossa história, da história da ONG, da nossa história pessoal, tem o nosso livro lá também. E a gente tem alguns projetos, né, de estar fomentando essa discussão cada vez mais na modalidade online em breve. Em breve a gente vai estar lançando para todo mundo coisas bem, bem legais. E eu queria agradecer, né, a oportunidade, o tempo passou muito rápido, acho que foi muito gostoso a tarde com vocês, né? Parabéns pelo projeto, vida longa a ele, por mais espaços assim, né, que a gente possa falar com tranquilidade, com respeito, né, no intuito da gente crescer junto, né, sobre esses temas. E me senti muito agraciada com a presença de vocês e das pessoas também que enviaram as perguntas, né, que sem dúvida ajudaram muito a construir o encontro. Então, que legal, obrigada a todo mundo. Obrigada a você, Fernanda. Obrigado demais. Parabéns pelo trabalho que você e Tiago estão desenvolvendo. E em nome da equipe do Entrevistas, agradeço muito a sua participação, Fernanda, por compartilhar esses conhecimentos que são tão importantes para o nosso autoconhecimento, autorrealização. Foi muito agradável mesmo a nossa conversa. Nós também agradecemos a participação de todos que assistiram, né? E que também enviaram as perguntas, e aproveito para convidá-los para os nossos programas, Entrevistas e Razão. O nosso próximo convidado é o Brahma Tirtha, aquele do Perguntas Perfeitas, do dia 5 de dezembro, então estão todos convidados.
Também, Fernanda, a gente não pode aqui agora ler todos os comentários, mas tem muitos agradecimentos e elogios à sua fala, que ficarão postados aí na página. Então, mais uma vez, muito obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada, queridos. Tchau, tchau. Obrigado, Fernanda. Até a próxima. Tchau. Obrigada também. Tchau.